bem-vindo ao Recado de Paz. Tudo bem com você? Nós vamos abordar um tema hoje muito importante. Queremos que você participe conosco, assista conosco esse tema, pois tenho certeza que será uma bênção para você, uma bênção para a sua família e você terá muitas dúvidas esclarecidas, ok? Então assista conosco, participe conosco, assista o vídeo até o final, ok? Pois o tempo do assunto que nós vamos falar hoje é muito importante. Nós vamos abordar dentro do contexto das Escrituras Sagradas as 7 pragas do Apocalipse. O que a Bíblia fala sobre as 7 pragas? Por que Deus vai permitir as 7 pragas? Ok? Então nós vamos analisar esse assunto, né? Será que Deus é mau? Por isso ele vai derramar 7 pragas? Será que é isso? Não, né? Não é isso, ok? Então, dentro de um contexto, nós vamos analisar, ok? Por que Deus, no último momento da história da Terra, antes da volta de Jesus, Deus vai permitir que seja derramado as 7 últimas pragas, ok? O nosso tema das 7 pragas está dentro do livro do Apocalipse, ok? O livro do Apocalipse, capítulo 16, ok? Onde aborda as 7 pragas, que é o tema que nós vamos analisar hoje, ok? Lembrando a você que não é a primeira vez que Deus fala que vai derramar pragas sobre a terra, tá? Por ocasião do dilúvio, o que Deus fez? A maldade humana era tão grande, tão absurda, que Deus só teve uma solução: mandar o dilúvio de Noé, ok? Para destruir os homens maus. Quando Jesus esteve na terra, Jesus falou do dilúvio de Noé. Então, o dilúvio de Noé foi real, aconteceu. O próprio Jesus, quando esteve na terra, a autoridade máxima, ele confirmou que Noé viveu na terra e falou também do dilúvio. Outro ponto interessante, o Egito. No Egito, Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. Qual foi o problema do Egito? O Egito se levantou contra Deus. Tá? O faraó do Egito perguntou: quem é Deus? Quem é o Senhor? Né? Ou seja, o faraó do Egito foi uma afronta contra Deus. Ele se rebelou abertamente contra Deus. O Egito maltratou, escravizou, entendeu? Fez tanta coisa de errado contra o povo de Deus por 400 anos. A única forma que Deus tinha de libertar o seu povo foi derramar 10 pragas sobre o Egito. Então você veja, tá? De tempos em tempos na história, Deus coloca a sua mão, tá? Outra coisa, em Sodoma e Gomorra, por que Deus derramou fogo e saraiva sobre Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra chegou no limite, entendeu? A maldade de Sodoma estava no limite. Os homens de Sodoma chegou ao absurdo, entendeu? De querer dizer assim: não, agora nós não queremos nem ter relações mais com mulheres nem com homens. Nós queremos ter relações com anjos. Olha o absurdo que chegou a Sodoma e Gomorra. Deus foi lá e derramou, né, a praga, né, da saraiva, né? Fogo do céu destruiu Sodoma e Gomorra. E por que Deus então vai derramar? A Bíblia fala que Jesus, antes da volta de Jesus, Deus vai derramar as 7 pragas, que está aqui no livro do Apocalipse. É isso que vamos analisar então nesse momento. Por que um Deus de amor castiga? Essa é a pergunta. Por que um Deus de amor castiga? Né? Então, por que Deus derramará as 7 pragas? Antes, porém, de nós analisarmos esse ponto, isso que eu falei para você, fica conosco até o final, ok? Do vídeo, para a gente esclarecer todo esse assunto. Apesar das acusações que muitas vezes o inimigo de Deus, entendeu? Fez, na cruz, Deus mostrou seu amor e justiça de forma incontestável, incondicional. O amor de Jesus, o fato de Jesus deixar o seu trono de glória,
vir a essa terra, morrer numa cruz, o Filho de Deus, o Criador do universo, morrendo numa cruz, meu amigo. Não há humilhação maior. E foi isso que Jesus fez. Então Jesus provou o seu amor para conosco, ok? E dentro desse contexto, tá? O número 7 na Bíblia, tá? 7 pragas na Bíblia. O número 7 é um número muito interessante na Bíblia, tá? O número 7 na Bíblia é bem destacado, revela perfeição. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Esse número 7 também é muito destacado. Temos 7 igrejas, os 7 Espíritos de Deus, os 7 aspectos da glória de Cristo, as 7 estrelas, os 7 candeeiros, tá? O cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, os 7 selos, as 7 trombetas, tá? Dragão com 7 cabeças, 7 anjos, 7 taças, 7 pragas e as 7 bem-aventuranças. Tudo isso no contexto do livro do Apocalipse. Os anjos de Deus, que são milhões, eles proclamam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por que Jesus merece tudo isso? Porque Jesus é a maior prova que nós temos do amor incontestável de Deus. Antes de Jesus falar das 7 igrejas, ele se revelou, se revelou a sua glória nesse mundo, revelou sua vitória diante da morte, ressuscitando mortos e auto-ressuscitando, tá? E Jesus revelou a sua graça, tá? Quando ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Antes de abrir os 7 selos, Jesus revelou o seu trono e disse que era o Salvador da humanidade. Revelou a sua graça. Antes dos anjos tocarem as 7 trombetas, Jesus revelou como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai, no santuário, que perdoa os pecados dos arrependidos e oferece a graça da salvação. Antes dos anjos derramarem as 7 pragas sobre os seguidores da besta, Jesus revela o que aconteceu aos vencedores da besta. Eles foram vistos no mar de vidro pela graça de Cristo que os salvou, tá? O 7º acontecimento é sempre relacionado no livro do Apocalipse com a volta de Jesus, ok? Sempre o 7º acontecimento está relacionado, é por isso que o 7º é sempre excelente, é perfeito. Jesus vem para libertar o seu povo, para dar uma vida perfeita ao seu povo e para dar a vida eterna ao seu povo. Dentro desse contexto todo é que nós analisaremos as 7 pragas, ok? Então vamos começar aí com Apocalipse 16, versículo 2, tá? Abra aí as Sagradas Escrituras, ok? Nós vamos ler aqui e você acompanhe conosco, ok? Apocalipse 16, 2 é a primeira praga, ok? O texto diz assim: úlceras malignas e perniciosas sobre o corpo dos adoradores da besta e da sua imagem. É um ponto interessante aqui, né? Por que a primeira praga Deus vai derramar sobre a besta, tá? Sobre os adoradores da besta, melhor dizendo, tá? Nós já estudamos em estudo passado, né? Que besta na Bíblia refere-se a um animal que o apóstolo João, na ilha de Patmos, olhou em visão e ele não reconheceu como um animal da natureza, né? Era um animal diferente, tá? Uma besta que sobe do mar, uma besta, né, com 7 cabeças, né, 10 chifres. Era um animal diferente. E nós já analisamos aqui que a primeira besta, tá, no contexto aqui, é uma referência à igreja dominante, né?
ao Estado do Vaticano, né? Mas aqui a praga, tá? A primeira praga fala que é úlceras malignas, perniciosas sobre os adoradores da besta. Então aqui está falando sobre o mundo que vai aceitar esse falso sistema de adoração. Então a praga das úlceras vão estourar sobre o povo que adorar a besta. Por quê? Porque o povo, tá, não quer aceitar, entendeu? Obedecer a Deus. O povo quer seguir a lei da besta. O povo quer aceitar como correto, entendeu? Falar contra o sábado que está na lei de Deus, tá? O povo quer aceitar, entendeu? Um falso sacerdócio no lugar de Cristo, que é o verdadeiro sacerdócio, tá? O povo quer aceitar que a besta tem poder de perdoar pecados. Como eu só posso confiar que Jesus é o único que morreu na cruz, que pagou os meus pecados, tá? O povo quer aceitar como normal alguém que vai lá, senta no trono e diz, eu sou o sacerdócio na terra, quando na verdade Jesus é o único sumo sacerdote, tá? O povo, em vez de seguir as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, o povo não quer Jesus como intercessor, quer colocar outros ou outras como intercessor no lugar de Jesus, entendeu? Ou seja, hoje nós temos uma veneração, entendeu? Por Maria. Meu amigo, quem morreu na cruz para salvar você foi Jesus Cristo, que sofreu, entendeu? Maria foi fiel, foi obediente a Deus, vai estar no céu quando Jesus voltar, mas em nenhum momento nas Escrituras, entendeu? Eu tenho que deixar de adorar Jesus. É Jesus que eu tenho que adorar, é Ele que intercede por mim na cruz do Calvário, e mais ninguém, tá? Em outras palavras, o povo, entendeu? Está adorando um falso sistema religioso, está adorando a besta, entendeu? Está aceitando os ensinamentos errados da igreja dominante, tá? Ou seja, Deus vai punir os adoradores da besta, tá? Sabe por quê? Porque a besta falou demais. Então as úlceras malignas serão derramadas sobre os adoradores da besta. Por isso, a primeira praga, tá, será derramada sobre os adoradores do falso sistema religioso na terra. Ok? E a segunda praga? A segunda praga está no capítulo 16, versículo 3, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. O mar se transformou em sangue, como de morto. A Bíblia está colocando aqui, ok? Que o mar, a segunda praga, Deus transforma o mar em sangue. Por que a segunda praga Deus será derramada sobre o mar? Meu amigo, o mar está ligado com um monte de coisas erradas nesse planeta, entendeu? O comércio marítimo, entendeu? No mundo é intenso, entendeu? Coloque no Google lá para você ver as rotas marítimas. Você vai ver que o trânsito, meu amigo, no mar é intenso. Agora, qual é o detalhe? Qual é o problema dos navios, entendeu? O problema, meu amigo, é que o ser humano, ele não tem a ganância humana, entendeu? Pelo dinheiro, é algo assim assustador. O homem faz qualquer coisa pelo dinheiro, entendeu? Nós temos exemplos aí, por exemplo, de a escravidão dentro dos navios nos oceanos no século XXI é coisa absurda, entendeu? Um navio, ele parte para um país, entendeu? Faz um monte de falsas promessas lá, que vai gerar emprego, e chama os trabalhadores,
esses trabalhadores entram nos navios, entendeu? Achando que vai ter uma renda melhor. O indivíduo, ele entra então no navio, tá? Achando que vai ter uma renda melhor. Depois que ele entra no navio, ele vira escravo. Entendeu? E as regras dentro de um navio é o seguinte: ou você obedece às regras, ou nós jogamos você no mar. Tá? Então, a ganância humana, tá, dentro do oceano é colossal. Esse é o motivo, ok? Pelo qual Deus vai transformar o mar em sangue. Nós temos outros motivos, tá? Por exemplo, o sistema de adoração, tá, dos falsos deuses do mar, tá? Vou citar um exemplo aqui para você. Como eu disse, quem morreu por você na cruz do Calvário para salvar você com o seu sangue, quem deixou seu trono de glória foi Jesus Cristo. Mas o homem está colocando outros adoradores. Vou dar um exemplo aqui para você. É a festa, entendeu? De adoração, entendeu? Que o homem tem dos ídolos, dos deuses do mar. Entendeu? Todo ano, começo de ano, final de ano, existem essas festas de adoração de deusas do mar. No Brasil é Iemanjá, em outros países são outros, entendeu? Meu amigo, quem morreu por você na cruz foi Jesus. Mas o homem teima em adorar, entendeu? Outros deuses, entendeu? Uma outra coisa, pelo qual a segunda praga será derramada sobre o mar. Amigo, o mar virou hoje uma espécie de Deus também, entendeu? Quando o ser humano pensa em férias, o ser humano já vai para onde? Eu quero ir minhas férias aonde? No mar, tá? E o mar, ele virou também o quê? Uma espécie, entendeu? De prostituição. Eu vou dizer para você aqui claramente, meu amigo, as roupas que os homens e mulheres usam nos oceanos é de fechar os olhos. Por quê? Perdeu-se todo o pudor, né? Todo o respeito, né? Pô, nós temos regiões do mar, entendeu? Que chegou ao ponto de ser o quê? Praia de nudismo. Você só entra se você tiver sem roupa nenhuma. Ou seja, o homem perdeu completamente o seu pudor, completamente o seu respeito, entendeu? Para com o próximo, para com a dignidade humana, tá? Virou-se um desrespeito aberto a Deus e a todos, né? Esse é um outro motivo também pelo qual Deus derramará a sua praga sobre o mar, tá? Vamos falar agora sobre a terceira praga. A terceira praga está no capítulo 16, versículo 4 a 7, ok? E diz assim: os rios e as fontes das águas se transformaram em sangue, tá? Perceba aqui que agora Deus derrama, tá, a terceira praga sobre os rios. Os rios se transformam em sangue. Perceba que a água que o homem bebe vem de onde? Dos rios, tá? Toda a riqueza da vida depende da água. Se não tiver água, meu amigo, não existe o quê? Vida. Ok? Dentro desse contexto, quem sustenta a vida é Jesus. Ele é a água da vida, tá? Eu sou a água da vida. Jesus é que tem poder para matar a sede, entendeu? Espiritual do homem. Só que o homem, ele acha, entendeu? Que ele não precisa de Deus. Ele não precisa de Deus, entendeu? Ele não agradece a Deus pela água que ele toma durante o dia. Ele não agradece a Deus pelo alimento. Ele não agradece a Deus pelo sustento da vida. Então Deus vai tirar a água. Vai transformar os rios em sangue. Para que o homem veja, entendeu? Que não dá para viver sem Deus.
O homem chegou ao absurdo, entendeu? De falar que Deus não existe. Olha o evolucionismo no mundo, o ateísmo. Ou seja, a terceira praga sobre os rios se transformarem em sangue é para mostrar que há um Deus, entendeu? Que sustenta a terra, que sustenta a vida. A quarta praga, tá? É sobre o sol. Capítulo 16, acompanhe comigo a leitura, versículo 8 e 9. É uma quarta praga. Deus derrama sobre o sol. Os homens são queimados com forte calor, tá? Qual é o problema de Deus derramar a quarta praga sobre o sol? O problema, meu amigo, aqui é que o homem sempre ficou fascinado pelo sol, tá? Os povos antigos, tá? Eles tinham um fascínio colossal pelo sol, tá? Chegava ao ponto de sacrificar crianças em oferecimento ao sol, como se o sol fosse um deus. Nós temos ainda hoje religiões que vê o sol como um deus. O sol não é Deus, tá? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que forma a Santíssima Trindade, que criou o sistema solar, que criou a Terra e o universo, tá? Então o sol não é Deus, mas o homem, tá? No passado via o sol como Deus, e mesmo hoje, ok? Nós temos um desafio aberto, entendeu? Contra Deus, que é, por exemplo, o domingo. Fala, o que tem a ver o domingo com o sol, né? O que tem a ver o domingo com a quarta praga? Muita coisa a ver. Por quê? Porque os povos pagãos no passado faziam a sua adoração, o seu culto ao sol no primeiro dia da semana, que nós conhecemos como domingo. Aliás, a palavra domingo vem do inglês, significa Sunday, sol, dia, ou seja, dia do sol. Sun é sol, day é dia. Ou seja, por que a humanidade guarda o domingo hoje? Qual é o dia que Deus mandou guardar na Bíblia? Nos 10 mandamentos? É o sábado, tá? De Gênesis a Apocalipse. Jesus guardava o sábado, tá? Então, o homem, quando guarda um dia que Deus não mandou, ele está dizendo assim, ó, eu não reconheço que Deus existe. É isso que o homem está dizendo, tá? Por isso a quarta praga é derramada sobre o sol, tá? Porque o homem tem colocado falsos deuses, tá? No lugar de Deus. O sol é um deles, tá? A guarda do domingo é um ídolo, entendeu? Que o homem está colocando no lugar do sábado que Deus mandou guardar, tá? É um desafio aberto contra Deus. Por isso, a quarta praga é derramada sobre o sol, tá? Então, o sol, ele vai esquentar 7 vezes mais, ok? Para mostrar para o homem que ele não é digno de adoração. Há um Deus que criou o sol, tá? E esse sim é digno de adoração. A quinta praga, ok? No capítulo 16 das Escrituras Sagradas, versículos 10 e 11. Acompanhe a leitura aí comigo. Diz assim, que a quinta praga, o trono da besta se faz trevas, ok? Por que a quinta praga é derramada sobre o trono da besta, tá? E por que o trono da besta se faz trevas, né? Nós já explicamos aqui, né, que a besta, tá? O trono da besta é uma referência ao Estado do Vaticano, ok? E por que então que esse trono mundial que domina o mundo se fará trevas? A questão é muito simples.
durante toda a história do cristianismo, tá? Esse poder se levantou contra a palavra de Deus. Esse poder queimou a palavra de Deus. Olha o absurdo! Esse poder queimou nas chamas da Idade Média quem fosse qualquer pessoa que lesse as Sagradas Escrituras. Olha o absurdo! Esse poder, tá? Pega a história, meu amigo. Estude um pouquinho mais. Você vai ver que esse poder, durante os 1260 anos, esse poder matou mais de 40 milhões de pessoas que queriam seguir as Sagradas Escrituras. Olha a história da Inquisição. E olha hoje, em pleno século 21, o ser humano, ele quer saber quem é o seu sumo sacerdote. Aquele que intercede por mim. Quem é ele? O ser humano, em vez de olhar para o livro de Hebreus, que fala de Jesus como o grande sumo sacerdote, o ser humano olha para quem? Para a igreja dominante. Tem um sacerdote sentado lá. Mas quem é o sumo sacerdote? A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é o único sumo sacerdote. É o único que tem poder para perdoar pecado. É o único que morreu na cruz e pagou os seus e os meus pecados, irmãos. Amigo. Então, o trono da besta, a quinta praga, vai se fazer trevas, ok? Nesse poder, nesse local. A sexta praga, esse é o tema. A sexta praga está no capítulo 16 também, versículos 12 a 16. Ali fala do secamento do rio Eufrates, tá? A união dos três grandes poderes da terra, que é o dragão, a besta, o falso profeta, junto com os reis do mundo inteiro, para a batalha final contra o povo de Deus. Tá? Esse é o resumo da sexta praga, ok? Qual é o problema aqui no contexto da sexta praga? É que nós temos aqui três poderes, né, que dominam a terra hoje, ok? Esses poderes são, tá? O Estado do Vaticano, tá? Uma referência aí à primeira besta, tá? A segunda besta, ou conhecido também como falso profeta, tá? É uma referência à nação americana e ao protestantismo, tá? E o terceiro é uma referência aqui ao dragão. No contexto profético bíblico aqui, dragão é uma referência às religiões, tá? De origem espírita. Ok? Então, ó, nós temos o mundo político, religioso, se unindo no mundo inteiro para perseguir quem? Qualquer pessoa que quiser seguir as Escrituras Sagradas e obedecer a Deus. Então, qualquer pessoa na terra que quiser seguir a Bíblia, que quiser seguir os 10 mandamentos, que quiser guardar o sábado que Deus mandou guardar, tá? O mundo vai se levantar, entendeu? Contra essas pessoas, tá? Essa união política, religiosa, entendeu? Dos poderes da terra, entendeu? Vão se levantar contra o povo de Deus, tá? Esse, então, é o contexto da sexta praga, ok? O mundo protestante, que por muitos séculos, entendeu? Era a favor desse livro, dava a vida como mártir por esse livro, hoje mudou, tá? O protestantismo hoje, ele não quer mais seguir as Sagradas Escrituras.
tá? O protestantismo hoje está de mãos dadas com os poderes políticos da terra. O poder protestante hoje, deixou a Bíblia de lado e está se preocupando com os poderes da terra, entendeu? Então, essa preocupação do mundo protestante com os poderes dos políticos, com Câmara dos Deputados, Senados, presidentes, amigo, entendeu? Do romanismo, tá? Tudo esse ecumenismo que está se levantando na terra para abraçar um dia, que é o domingo como dia de guarda, no lugar do sábado bíblico, tá? Esse poder é reclamado aqui na Bíblia, ok? Como a sexta praga, ok? E aqui então nós temos, como eu disse, 3 espíritos, né, imundos na sexta praga. O dragão, como eu disse, uma referência às religiões não cristãs. A besta, uma referência à igreja dominante, tá? Que você já sabe quem é. E o falso profeta aqui, tá? Uma referência aos protestantes que se afastaram das escrituras sagradas. Então, esses 3 poderes, ok, vão se unir contra um povo que quer obedecer a Deus, obedecer a sua lei, tá? Esse é a questão desses 3 poderes aqui envolvendo a sexta praga, ok? Mas eu não preciso ter medo. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 37:4, tá? E no Salmo 91, Deus diz o seguinte, olha a promessa: os cristãos habitarão nas alturas, nas fortalezas das rochas e serão o seu refúgio, tá? Deus está dizendo aqui, que quando essas coisas começarem a acontecer, Deus tem lugar reservado para o seu povo. O seu pão lhe será dado, a sua água será certa. Os teus olhos verão o Rei dos Reis. Então o cristão não precisa ter medo. Nesse tempo, quando Deus derramar as 7 pragas, Deus protegerá o seu povo, como protegeu o povo de Israel no deserto por 40 anos, dando água e comida. Tá? E a 7ª praga? Tá? O que é a 7ª praga? A 7ª praga, ela é derramada no ar, ok? Saiu grande voz do santuário do lado do trono de Deus, dizendo: está feito, está consumado. Um grande terremoto mundial acontece. Uma chuva de pedras. Cada pedra pesa aproximadamente 35 quilos. Isso ocorrerá antes da volta de Jesus à Terra. A 7ª praga, resumindo para você, é Deus dando um chacoalhão no planeta Terra, que nós achamos grande, né? Mas para Deus, diante do colossal universo, o planeta Terra, ok? É do tamanho de cabeça de um palito de fósforo. A Bíblia, no contexto, diz que a Terra é um grão de areia, tá? Ou um átomo, que é menor ainda, tá? Diante do colossal universo. Então Deus, ele dá um chacoalhão na Terra. Todas as obras humanas que o homem construiu, seus prédios colossais, toda a sua riqueza, a sua preocupação com os bens imóveis e tudo que tem nessa terra vai virar nada. Ok? Nesse chacoalhão que Deus vai dar, a 7ª praga, tá? Deus vai mandar chuvas de pedra, com pedras com mais de 30 quilos cada.
e vai destruir todas as obras humanas, tá? E acontecerá o que nessa sétima praga? A volta do Senhor Jesus em glória. Como ele virá? Diz a Bíblia, Jesus voltará, entendeu? Virá nas nuvens do céu, Apocalipse 1:7. Todo olho verá, diz a Bíblia, Apocalipse 1:7. Virá com seus milhões de anjos. Jesus vai rasgar esse céu que você está vendo aqui, ó, tá? E a glória dos seus anjos e Jesus sentado no seu trono. Virá com poder e grande glória, Lucas 21:27. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19:16. O homem acha que é o grande bambambam, né? Os reis da terra, né? Os poderes políticos, né? Com suas armas militares, né? Com seus bombas hipersônicas, bombas nucleares. O homem acha que é o bambambam que manda na terra. A Bíblia diz que quando Jesus rasgar esse céu, vai chacoalhar tudo na terra. As obras humanas não serão nada. Mas a volta de Jesus será tudo, tá? Quando Jesus Cristo voltar, ele não vai esquecer você. Você que confia na Bíblia, você que segue as Sagradas Escrituras, você que ora todo dia de manhã, à tarde e à noite, você que quer ser fiel a Deus, você que pede perdão a Deus pelos seus pecados, você que quer luta nessa terra para obedecer a Deus, você que luta, entendeu? Pelo emprego, mas que quer ser fiel ao sábado de Deus que Jesus mandou guardar. Jesus não esquecerá você quando ele voltar. Deu para entender, meu amigo? Vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Você nunca mais sofrerá. Toda dor, todo sofrimento, toda morte, toda tragédia desse mundo acabou quando Jesus voltar. Deu para entender? E eu posso, meu amigo, confiar em Jesus. E você? Eu estou esperando esse dia. E você também? Então feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por entendermos sobre as 7 pragas. Vai ser a última intervenção de Deus na terra. Enquanto os homens desafiam abertamente a Deus, não dando ouvido aos seus ensinamentos, não dando ouvido às sagradas escrituras, Deus punirá a maldade humana. Mas Jesus voltará. Eu não preciso ter medo, eu preciso apenas confiar no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu santo nome, em nome de Jesus pedimos. Amém. Meu abraço a você e até o nosso próximo encontro.